Opa, tudo bom? Então, hoje irei tentar explicar um pouco de como eu consegui usar cálculo e trigonometria para calcular o volume de um cone. Talvez para você isso pareça meio bobo ou até inútil, mas eu garanto que isso vai ser bem divertido. Bom, tudo começou quando eu decidi que queria calcular o volume de um cone. Por quê? Por diversão, é claro. A primeira coisa que eu fiz foi desenhar um quarto de cone no caderno. Logo após, eu comecei a organizar as letras. H seria a hipotenusa, R seria o raio, L seria a altura local, que no caso é a altura já percorrida, e T seria a altura total do cone. Ótimo, mas aí vem o primeiro desafio. Como eu poderia progredir? O primordial de como eu iria calcular o volume desse cone foi usando o cálculo. O cálculo nada mais é do que a área da matemática que estuda coisas que estão mudando de forma bem simplificada. Também aprofundando muita parte da matemática que estuda os infinitesimais. E como eu poderia aplicar isso no volume de um cone? Pense comigo. Se você parar para pensar, um cone nada mais é do que infinitos cilindros de espessura minúscula em que o raio desses cilindros vão diminuindo gradativamente conforme a altura do cone percorrida. Então, o volume desse cone seria a soma do volume de cada um desses cilindros infinitesimais. A fórmula do volume de um cilindro qualquer é a sua base, que no caso é um círculo, vezes a sua altura, ou seja, π vezes raio ao quadrado vezes altura. Como sabemos que a altura desses cilindros, ou seja, suas espessuras, serão infinitesimais, muito pequenas, podemos reescrever da seguinte maneira: π vezes raio ao quadrado vezes dl, em que dl representa uma espessura infinitesimal. Porém, chegamos a um problema. Há duas grandezas variando, tanto a altura local, que é a altura já percorrida até o momento, tanto o raio. Só que isso não pode acontecer porque eu só vou aplicar uma integral, ou seja, só uma grandeza pode variar. Então eu tenho que transformar o raio em termos de altura local para que assim haja somente uma coisa variando. Para fazer essa transformação, então, eu vou usar o Teorema de Pitágoras. Ao pegar a área frontal do cone e aplicar o Teorema de Pitágoras, temos que o raio ao quadrado mais a altura ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, em que a hipotenusa são as paredes do cone. Ou seja, o raio é igual à raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado menos a altura ao quadrado. Bom, por mais que eu tenha conseguido transformar o raio, ainda há um problema. A hipotenusa ainda está associada ao raio, porque a única forma de calcular a hipotenusa é com o Teorema de Pitágoras, só que se eu usar o Teorema de Pitágoras novamente, vai dar no final das contas que raio vai ser igual a raio, o que afinal é justamente o contrário do meu objetivo. Para resolver isso, eu usei a trigonometria. Em qualquer triângulo retângulo, se esse ângulo medir 45 graus, a razão entre o cateto oposto, esse cateto aqui, que é oposto ao ângulo, por isso que ele tem esse nome, e a hipotenusa, irá resultar em raiz quadrada de 2 dividido por 2. Essa razão é chamada de seno, e o inverso dessa razão é chamado de cossecante, ou seja, o cossecante de 45 graus vale raiz quadrada de 2. A questão é, se a hipotenusa dividida pelo cateto oposto, que nesse caso se trata da altura do cone, é igual ao cossecante do ângulo entre a base e as paredes do cone, que eu vou chamar de y, então a altura vezes y é igual à hipotenusa. Pronto! Conseguimos transformar completamente o raio em outros termos. Substituindo a hipotenusa pela altura vezes y e colocando na raiz, temos raiz quadrada de altura ao quadrado vezes y ao quadrado menos altura ao quadrado. Agora voltando para a fórmula do volume de um cilindro e substituindo o raio, fica π vezes, entre parênteses, altura ao quadrado vezes y ao quadrado menos altura ao quadrado vezes dl. Caso você não esteja muito acostumado com cálculo, deve estar se perguntando que raios tem que fazer agora. Mas bom, eu vou tentar explicar. Eu não vou conseguir aprofundar em tudo, até porque cálculo é uma área bem extensa. Mas, basicamente, com todas essas informações, podemos montar uma integral, ou seja, montar uma operação que vai somar todos aqueles cilindros infinitos, ficando assim: integral de 0 até a altura total do cone de π vezes, entre parênteses, altura ao quadrado vezes y ao quadrado menos altura ao quadrado vezes dl. Quando temos alguma coisa sendo multiplicada dentro da integral, podemos colocá-la para fora. Mas antes de fazer isso, podemos colocar o y ao quadrado em evidência, ficando y ao quadrado vezes, entre parênteses, altura ao quadrado menos altura ao quadrado dividido por y ao quadrado. Então, agora sim, colocando os termos que estão multiplicando para fora, fica π vezes y ao quadrado vezes integral de 0 até a altura total do cone
de altura ao quadrado menos altura ao quadrado dividido por y ao quadrado. E pronto, acabou. Quando eu finalmente terminei essa fórmula, eu fiquei extremamente feliz. Toda descoberta matemática é verdadeiramente magnífica. Se você mesmo quiser usar essa fórmula, você pode usar. Apenas tenha em mente que y é o cossecante do ângulo entre a base e as paredes do cone e t é a altura total do cone. Para finalizar então, eu vou dar um exemplo. Se um cone tiver o ângulo entre sua base e suas paredes de 45 graus e medir 9 centímetros de altura, qual é o seu volume? Bom, primeiramente precisamos saber o cossecante de 45 graus, e como eu já falei, vale 2 dividido por raiz quadrada de 2, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. Então, substituindo na fórmula, fica 2π vezes integral de 0 a 9 de altura ao quadrado menos altura ao quadrado dividido por 2, que é a mesma coisa que 2π vezes integral de 0 a 9 de altura ao quadrado dividido por 2. Então, como nessa situação tem a altura ao quadrado dividido por 2, eu posso fazer simplesmente altura ao quadrado vezes 1 meio. E colocando 1 meio para fora da integral, fica π vezes integral de 0 a 9 de altura ao quadrado. Agora é só achar a primitiva de L ao quadrado, que é L ao cubo dividido por 3, e aplicar o teorema fundamental do cálculo. 0 ao cubo dividido por 3 é a mesma coisa que 0, então eu só vou aplicar com 9. 9 ao cubo dividido por 3 podemos fazer de outra forma. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, se eu substituir por 3 ao quadrado e aplicar uma das propriedades dos expoentes, fica 3 elevado a 6 dividido por 3, que é a mesma coisa que 3 elevado a 5. Ou seja, fica 3 elevado a 5 vezes π, que vale aproximadamente 763,4 centímetros cúbicos. Você mesmo pode conferir, está certo. É simplesmente incrível o quanto que a matemática é poderosa. Então, é isso. Espero que você, telespectador, tenha gostado de toda a trajetória que nós percorremos. E esse vídeo deu muito trabalho. Foi com certeza o vídeo mais trabalhoso de toda a minha vida. Então, se você puder deixar um like aí, eu ia ficar muito feliz. Enfim, até a próxima. Tenha um bom começo de ano e adeus.